De madrugada eu abro a janela, a estrela d'alva parece me saudar e me convidar. Vamos orar, vamos orar. Os dias são maus. Bom dia, Deus abençoe você, ouvinte do programa Madrugada de Oração. É um privilégio estar mais uma vez na sua companhia. Que Deus possa dar um dia abençoado para você, que Deus possa responder suas orações, é o que todo mundo deseja, né? Uma oração com resposta, é uma oração bem-sucedida. Temos dito muitas vezes, né, que a oração bem-sucedida é aquela oração que você ora e Deus percebe que você realmente está necessitado daquele pedido. A humildade é muito importante, né? Se aproximar de Deus com humildade, perdoar aqueles que são seus devedores, também pedir perdão àqueles que você pode de alguma forma ter causado algum mal e orar com a consciência tranquila, então Deus vai abençoar a sua vida, né? Que nós possamos se ajoelhar para orar em qualquer ocasião, como Paulo diz, levantai mãos santas e orai, ou seja, essas mãos não podem ser mãos que fizeram mal para alguém. Quem vai orar tem que estar com mãos santas. E tem coisas que são mínimas às vezes, mas prejudicam às vezes a resposta da sua oração, né? Coisas que a palavra de Deus condena, às vezes destruímos a vida de alguém com falatórios, com coisa, e depois vamos orar e Deus não ouve nossas orações. Não precisamos ir àquela pessoa pedir perdão para ela. Por que você está pedindo perdão para mim? Porque eu vou orar e eu quero ir e levantar mãos santas e orar a Deus, para que Deus responda a minha oração. O cristão não pode ter ódio de ninguém e o cristão não pode ter intriga com ninguém. O cristão é a coisa mais simples e humilde que há no mundo e é a coisa mais preciosa que tem no mundo. O cristão, ele é o sal da terra. O cristão é a luz do mundo. O cristão não pode ser trevas, não pode ser um antipático que vive perturbando, falando mal da vida dos outros. Um cristão tem que ser algo que, se as pessoas procurarem defeito neles, tem que ser defeito sem motivo, né? Porque muitas vezes fazemos coisas erradas, aí as perseguições vêm, as pessoas vêm para nos perseguir, a gente diz, estou sofrendo perseguição, mas está sofrendo porque fez coisa errada. Os cristãos sofriam perseguição sem ter feito nada, como disse Davi, quando ele escreveu o Salmo que diz, meus inimigos me odeiam sem causa, ou seja, eu não fiz nada e eles me odeiam. E Deus sabe quando você não fez mesmo. Mas às vezes fazemos, prejudicamos as pessoas, destruímos a vida das pessoas, falamos mal das pessoas. Então quando a perseguição vem, quando aquela pessoa vem para cima da gente com vingança, e já estou sendo perseguido. Está sendo perseguido porque o cristão não é um cristão, né? Um cristão, ele é perseguido sem causa. E é o caso que eu quero falar nesta manhã sobre Daniel capítulo 6, falar um pouco sobre esta questão de procurar defeito onde não tem, né? Porque um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, o mundo acha defeito nele. Acha, mas é um defeito onde não tem. Por exemplo, Judas achou um defeito em Jesus. Naquele dia que a mulher quebrou o vaso de alabastro e jogou sobre a cabeça de Jesus, Judas Iscariotes foi um do que achou que isso estava errado, que esse vaso de alabastro devia ser vendido e dado aos pobres, né? Então ele achou isso um erro. Logo em seguida, após essa cena, ele já pegou as 30 moedas de prata e já foi denunciar Jesus porque ele achou que ele estava certo. Olha, esse homem não pode estar certo porque ele está desperdiçando um vaso de alabastro. E eu estou querendo dar para os pobres, né? E Jesus vem e diz assim, mas os pobres vocês vão sempre ter com vocês e eu nem sempre. Nós vemos muito disso acontecer no mundo hoje, né? Quando alguém dá uma oferta ali para ajudar a igreja, as pessoas dizem, por que não dá para os pobres? Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas
um servo de Deus pregando essa verdade que vai fazer bem para a sua alma, nem sempre vocês terão. Agora, que coisa eu falar isso, né? Mas eu estou falando a verdade, estou falando de servo de Deus verdadeiro, né? Não os que estão por aí apenas extorquindo as pessoas, mas um servo de Deus verdadeiro que tem que existir em algum lugar, porque não pode existir o falso se não existir o verdadeiro, né? Então, nós encontramos Daniel capítulo 6 que diz: e apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes disseram conta para que o rei não sofresse dano, ou dessem conta, né? Dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguia destes príncipes, ou seja, era o que mais aparecia, né? E presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O Espírito Santo é um espírito excelente, é um espírito maior que qualquer outro espírito, ele se sobressai. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não tem como ele esconder, né? Como uma mulher grávida, todo mundo está vendo que ele tem. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, ou seja, procurando um defeito, só que não tinha. O homem era justo, era um homem de Deus, né? Mas eles procuraram ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, Daniel vai ser perseguido por esses homens, não porque ele fez, como Jesus. Jesus foi perseguido pelos fariseus, pelos romanos, não porque ele fez nada errado. Encontramos ali no Sinédrio que quando acharam alguma coisa para acusar ele, você nota que ainda foi algo que eles não entenderam, né? Que foi porque disseram: eu tenho uma acusação contra ele, para nós poder crucificar ele. Ele disse que se derrubar o templo de Salomão, ele reconstrui em 3 dias. E ele nem estava falando do templo de Salomão, né? Ele está dizendo que se matassem ele, se derrubassem este corpo que ele está dentro, ele ressuscitaria em 3 dias. Então, quando acharam alguma ocasião, alguma desculpa para achar um erro dele, eles ainda estavam enganados. Era eles que estavam enganados. Assim fazem com o profeta desta era e assim fazem com todo o servo de Deus, né? As pessoas procuram ocasião, procuram um erro e o servo de Deus verdadeiro, que eu estou falando, às vezes não tem. Aí as pessoas acham um defeito que não faz sentido, né? Que na verdade eles não entenderam aquilo. Por exemplo, o mensageiro desta era, ele diz: a mulher esteja calada na igreja, não permito que a mulher ensine. Aí ele diz: vamos achar um erro nele aí, vamos condenar ele por machismo. Inclusive, falando sobre machismo, cuidado com essa ideia, né? Essa falácia que surgiu do ano 2000 para cá, esse negócio de machismo. Eles não querem que o homem tenha alguma espécie de machismo. E aí, o homem vai ser afeminado? O homem, ele é macho. Deus fez o homem para ser macho. Querendo ou não, as mulheres têm que entender que o homem tem o seu machismo. E a gente percebe que Satanás, ele tem raiva do macho, né? Quando Moisés nasceu, ele mandou, antes ali para que não nascesse um macho entre os hebreus, Satanás fez com que o faraó matasse todas as crianças hebreias que nascessem, que fossem macho. Satanás não gosta do macho. E quando Jesus nasceu foi a mesma coisa. Herodes mandou matar todas as crianças 2 anos para baixo que fossem macho. Então Satanás está em raiva do macho. Satanás quer afeminar o mundo, né? Então se você fala uma coisa como um homem, ele diz: você é machista. Tem que falar afeminado, né? Tem que falar com... Oh meu Deus, o mundo está mal, irmãos. O mundo não está bom, não. Eu sou contra o homem humilhar a mulher, né? Tratar a mulher de forma ruim, mas a gente vê que eles passam para o outro lado, né? Eles deviam pregar mais a questão do respeito, de um respeitar o outro, de um amar o outro, como a Bíblia ensina. A Bíblia diz
que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? A Bíblia não diz para o homem espancar a mulher. Isso aí foi o diabo que colocou no coração de alguns para fazer isto. Mas a Bíblia diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E que a esposa seja submissa ao seu esposo. E isso é no Senhor, né? Mas Satanás faz o quê? Ele passa... quando ele não é 8, ele é 80. Ele passa para o lado de lá. Ele não fica no centro, né? Então ele aproveita, por causa que existe alguns que são machistas, né? Para ele agora criar lei para acabar com o machismo e aí fazer com que os homens fiquem afeminados. Aí fica ruim o mundo sem homens, né? O mundo sem homem, o mundo sem mulheres, né? As mulheres não querem mais ser mulheres. Era tão lindo nos anos 40, quando a mulher, para sair do carro, o homem abria a porta para ela, quando ela passava ele tirava o chapéu. Não pode mais fazer isso, que isso é querer dizer que a mulher é fraca. E a mulher não é fraca, a mulher muito forte quando ela atua na sua natureza, né? A mulher ela é forte porque ela é um ser feminino. Então as pessoas não entendem o que é isso, né? Então tem trazido ao mundo a situação que ninguém compreende mais, está ruim desse jeito. Então, tudo é machismo, tudo é machismo. Então o mensageiro desta era disse, se a mulher esteja calada na igreja, não permito que ela ensine. Ele diz, é machista? Não, não é não. É Paulo que diz isso em 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, verso 12. Paulo diz que a mulher não deve ensinar na igreja. Aí eles inventaram aí que não, isso aí ele falou isso por causa que lá na igreja de Coríntios existia um problema local, que as mulheres ficavam conversando dentro da igreja na hora do culto. Não, não é não. Em 1 Timóteo 2, verso 13, Paulo explica o porquê que ele não permitia que a mulher ensinasse. Ele diz que é porque Adão foi feito primeiro e a mulher foi quem pecou e derrubou o homem. Ele diz isso lá. Ele diz que é por causa disso, ele diz a causa, né? A menos que nesse mundo agora eles creiam que a mulher foi feita primeiro do que Adão, né? Mas isso não é machismo, isso é a palavra de Deus, né? E as pessoas não podem compreender isso. Então, aí eles acham um defeito no homem. Ele falou que a mulher não pode ensinar, então ele é machista. Mas é a palavra que diz. Mas aí eles tentam interpretar para outro lado a palavra que não tem sentido para poder condenar, achar um defeito daquele homem de Deus que está falando da palavra. Foi o que fizeram com Daniel. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram, assim o rei Dario vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fazer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí você vê que é exatamente o que está acontecendo agora, do jeito que começou o reino gentílico, que ele vai terminar. O mensageiro dessa era prega o princípio e o fim do reino gentílico. Ele começou como? Ele começou assim, ó. Ele começou com a adoração de um homem, né? Pegando a estátua de Daniel e tentando fazer os outros hebreus adorar Daniel, Belsazar, com a desculpa de que não, ele é da igreja, ele é nosso irmão, que é o que os católicos fazem hoje, né? Você diz, olha, não pode fazer imagem de escultura. Ele diz, não, isso aí, quando a Bíblia fala isso, refere-se aos deuses do Egito, mas fazer a imagem de Pedro, de Maria, os santos da igreja, não tem problema. Pois foi assim que Nabucodonosor fez, pegou a imagem de Daniel, que ele chamava de Belsazar, e fez uma estátua. Não, hebreus, vocês não podem adorar os deuses da Babilônia, como Merodach, Bel e assim por diante, mas Daniel aqui, o Belsazar, é irmão de vocês, da mesma igreja. Então começou desse jeito, depois passou para o rei Belsazar, que foi profanar as coisas santas, pegou os cálices sagrados lá do templo do Senhor, que Nabucodonosor não fez isso, ele respeitou, mas Belsazar, o filho dele, fez, pegou e profanou. É o que está acontecendo agora também no fim da dispensação gentílica. No começo aconteceu isso e agora está acontecendo de novo. Eles estão profanando as coisas santas,
fazendo pouco, botando pastores homossexuais nos púlpitos e ainda se gabando, ainda fazendo vídeo e criticando e tentando, porque não é aquela que antigamente dizia, olha, eu estou errado, eu vou ficar longe do púlpito, eu sei que não é certo a vida que eu estou levando, eu creio em Deus, mas o que estou fazendo não está certo. Não, agora eles querem profanar as coisas santas, eles não querem só ser aquilo que eles são, eles querem ir lá no púlpito e eles querem que Deus engula essa ideologia deles. E até dizem que Jesus era transexual e assim por diante. Eles não querem apenas pecado, eles querem envolver Deus no pecado. Foi o que Belsazar fez. Ele não queria apenas pecar, ele queria misturar, envolver as coisas de Deus e trouxe os cálices para beber vinho com suas meretrizes, com suas mulheres ali nos cálices sagrados. Aí a terceira coisa que mostra que o fim do reino gentílico agora está igual ao início foi esta questão de Daniel, que não achando defeito no servo de Deus, eles inventam leis para achar. É o que está acontecendo agora. Por exemplo, agora eles dizem, não, nós temos a lei da livre expressão, do direito de expressão, você pode pregar. Você pode pregar dentro dos ônibus, você pode pregar na praça, você pode pregar na esquina, você pode pregar o evangelho. Se é um brasileiro, se é um pastor, se é um pregador da palavra, você pode pregar. Aí você, olha que beleza, que país maravilhoso é este, aí você vai pregar. Quando você começa a pregar, você observa, se você falar alguma coisa lá contra o pecado, aí eles dizem, agora você vai ser preso por discurso de ódio. Quer dizer que eles não achando defeito, eles criam leis para que você caia naquela lei. Eles não acharam defeito em Daniel. O que eles fizeram? Eles observaram que ele orava 3 vezes durante o dia. Nada impedia Daniel de orar ao seu Deus. Então o que eles fizeram? Vamos criar uma lei para ele cair nela. Vamos criar uma lei que se alguém for pego orando a outro Deus que não seja o rei Dario, seja jogado na cova dos leões. Então pegou perfeitamente. É igual, se você quiser me matar, coloca veneno no açaí. Colocar veneno no açaí, você mata o irmão Rubens na hora, porque o irmão Rubens é um paraense que gosta de açaí, meu amigo. Então, se queria matar Daniel, é só impedir, criar uma lei que se for pego alguém orando, morre ao seu Deus. Pois ele caiu, porque não tinha outro jeito, ele não ia parar de orar. Ele amava fazer isto, e assim eles fazem. E quer acabar com o cristão verdadeiro hoje? É só criar uma lei de discurso de ódio, e que tudo que você for pregar, eles dizem discurso de ódio, pronto, cadeia para você. E aí, como é que vai ficar? Se você falar contra as vestes indecentes, é misoginia. Se você disser que a mulher não pode ensinar na igreja, porque a Bíblia diz isso, misoginia, machismo. Se você disser que a mulher é submissa ao marido, como a Bíblia diz, machismo. E agora eles estão tentando criar leis até que é exatamente como estava lá em Sodoma, que eu já tenho dito muito aqui no canal, que em Sodoma aquele povo rodearam a casa de Ló e ele disse, eu tenho 2 filhas aqui, eu coloco elas para vocês, para que vocês não mexam com esses homens, porque aqueles homens ali queriam ter relação sexual com os anjos que tinham entrado ali na casa de Ló. Eram homens, anjos na forma humana, normalmente, e eles estavam tão pervertidos que eles queriam ter relação sexual com qualquer um na rua. Você andasse na rua de Sodoma, eles atacavam a pessoa, arrancavam as roupas e usavam aquela pessoa sexualmente, estuprava. E eles tinham apoio do governo, até porque Ló não procurou a polícia. Ele disse, eu dou minhas 2 filhas, mas não mexam com esses homens. Ele viu que se ele procurasse a polícia, ele não ia ter apoio da polícia dentro do governo, porque aqueles devassos tinham apoio do governo, igual está acontecendo hoje. Agora, a deputada, Erika Houston, agora alguns deputados transexuais estão tentando criar leis que se um homem, como eles chamam, entre aspas, mulher trans, que não é mulher trans, é um homem, Se este homem que se diz mulher quiser ter um caso com um homem e esse homem disser que não quer porque ele gosta de mulher, ele pode denunciar ele por ter rejeitado como misoginia
E aquele homem pode ser preso por rejeitar, e o governo vai apoiar isto, porque é exatamente o que está acontecendo. Você que pensou, eu nunca serei preso por causa do evangelho, porque estamos num país que tem liberdade de religião. Meu amigo, eles criam leis para você cair nela. E não tem como você não cair. Não teve como Daniel escapar. Não teve. Eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, não tem defeito no homem. O homem não rouba, o homem não mata, o homem não adultéria, o homem não diz falso testemunho, o homem é correto. O homem é cheio do Espírito de Deus, ele tem um Espírito de Deus sobreexcelente nele. Mas nós queremos matar ele, nós queremos achar um jeito de dar um fim nele. O que é que nós faz? Vamos pôr veneno no bolo que ele gosta, que aí ele vai comer. Vamos pôr veneno no açaí, né? Então, o que fizeram? Ele ora ao Deus dele 3 vezes durante o dia. E não tem quem faça ele não orar. Então, vamos criar uma lei que se alguém for pego orando, vai para a cova dos leões. E criaram a lei, Daniel caiu. Caiu porque ele chegou em casa, abriu a janela dele, se ajoelhou e orou ao Senhor em direção a Jerusalém, como era o costume dele. Meu irmão e minha irmã, os tempos dos gentios estão se findando agora e está começando a acontecer exatamente como foi no princípio. Por isso, leia a mensagem do reverendo, o mensageiro desta era, o princípio e o fim da dispensação gentílica. Ele mostra que assim como ela começou, ela vai terminar. Então, vamos orar, né? Nessas horas, tudo que nós podemos fazer é orar. Daniel orou e nós vamos orar, pedir misericórdia a Deus. Não entre em pânico, fique calmo, relaxe, Deus está conosco. Tenha certeza disso. Isso é a grande hora que nós todos tínhamos visto a Bíblia dizer que ia chegar. Os profetas falaram disso, os apóstolos falaram disso, homens de Deus através das eras falaram nisto. E agora está chegando esse tempo. O tempo em que o mundo está ficando mais ímpio e você não tem defeito. Não, mas eles vão criar leis para achar um defeito em você. E você não poderá escapar disso a não ser que você saia deste mundo naquele arrebatamento maravilhoso que está prometido. Então não perca o arrebatamento de maneira nenhuma. Amém? Então, para não perder o arrebatamento, você precisa estar acordado espiritualmente. Paulo diz, não durmamos como os demais, mas estejamos sóbrios para que aquele dia não nos surpreenda como ladrão de noite. Oremos neste momento. Bondoso Deus, Pai de misericórdia. Senhor, os dias são maus. Isto é uma realidade. Podemos ver isso diante dos nossos olhos. Assim como a dispensação gentílica começou, pegando pessoas santas da igreja e fazendo delas estátuas para serem adorados com a desculpa de que eles pertenciam à igreja, assim como Belsazar quis profanar os cálices sagrados, assim como em Daniel não havia defeito nenhum, mas criaram leis para fazer com que o seu hábito de orar fosse um defeito. Assim está acontecendo agora. Assim estão adorando os servos de Deus em vez de a Deus. Amaram mais a criatura do que o Criador. Assim estão profanando as coisas santas, fazendo coisas horríveis a respeito de Jesus, falando coisas horríveis sobre ele e sobre qualquer servo de Deus. E também, meu Deus, procurando defeito e não achando, eles criam leis para nos jogar no precipício, para nos jogar na cova dos leões, no fogo, no paredão de fuzilamento e assim por diante, ou na cadeia, ou de qualquer forma. Esta é uma hora difícil, Senhor, mas os teus filhos aguardam novos céus e nova terra. Essas pessoas que estão orando comigo, oram porque creem em Deus de todo o coração. Oram porque estão cheios da alegria, da esperança daquele dia glorioso que subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Não há absolutamente nenhuma dúvida que haverá um arrebatamento. E se o ímpio disser
Como você sabe disso? A Bíblia diz que o testemunho de dois ou três resolve a questão. E a Bíblia já mostrou que houve 3 arrebatamentos. O primeiro deles foi Enoque, que subiu e foi encontrar com Deus. O segundo foi Elias, que subiu num carro de fogo. E o terceiro foi Jesus, que subiu aos céus no Monte das Oliveiras e foi ocultado por uma nuvem. 3 testemunhas de arrebatamento. Então, meu Deus, não há dúvida que haverá um arrebatamento coletivo de um povo, Senhor, que não tem defeito. Não tem defeito não porque não tenha, porque são capazes, mas eles não têm defeito porque eles foram batizados com o Teu Espírito e Deus os aperfeiçoou. Eles não se tornaram perfeitos por causa que eles são santos. Eles não foram canonizados por alguma religião. Eles foram canonizados pelo batismo do Espírito Santo. E na primeira era da igreja de Éfeso, Paulo, o apóstolo, diz, escrevendo para os irmãos que estavam em Éfeso, que estavam tudo vivo ali, mas ele cria que era pessoa cheia do Espírito Santo. Ele disse aos santos que estão em Éfeso. Ó Deus, se aquele povo que estava em Éfeso, Paulo considerou santos, porque eles estavam cheios do Espírito e cria na Tua palavra. Eu creio que hoje ainda há santos verdadeiros, canonizados pelo Espírito Santo, batizados por Teu Espírito. Eles estão por toda parte, Senhor, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, na África, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, na Ásia, em todos os lugares deste mundo, Senhor, há santos Teu, Pai, que se estiverem me ouvindo agora, eles estarão com certeza concordando com o que eu estou dizendo, porque um santo de Deus que tem o Espírito Santo não discorda de outro que esteja falando a palavra. Ele apenas discorda se aquele estiver falando fora da palavra. Mais uma vez, se o que eu estou dizendo aqui é o que a Bíblia diz, estes santos dizem amém onde estiverem. Então, meu Deus, abençoe eles onde estiverem. Quem estiver me assistindo nesta hora, Senhor, que venha confiar mais em Deus, colocar sua confiança no Senhor, pois a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tu farás isso, Senhor. Sei que fará, Tu abençoará o Teu povo que sofre, o Teu povo que precisa de ajuda, aqueles que estão desempregados, procuram um emprego, Senhor. Isso não é algo supérfluo, isso é algo que é necessidade, Senhor. Assim como precisamos da roupa para vestir, assim como precisamos do pão de cada dia, assim como precisamos de remédio, precisamos de um emprego, Senhor. Dê um emprego ao desempregado, dê saúde ao enfermo, Senhor. As pessoas, Pai, elas não estão procurando riquezas, a riqueza dela é Tu, Senhor, Tu és a porção dela. Como o mensageiro que uma vez chegou ali nos palácios de Oral Robert, e ali as colunas de mármore, aquele lindo palácio, e de repente ele começou a pensar, eu não tenho nada, mas um vento soprou sobre as colunas de mármore, e a Tua voz suave disse a ele, eu sou a Tua porção. Oh, meu Deus, para nós, para o mundo não, porque eles não entendem essas coisas. Mas para nós, Senhor, Tu és a nossa riqueza, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu, Senhor, quando lembramos de Ti e das promessas que nos fizestes, da salvação que nos deu na cruz, a depressão vai embora, a alegria vem, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Tu és mais precioso para nós do que a cura, mais precioso para nós do que a saúde, mais precioso para nós que o bom emprego, que o dinheiro, que o ouro, que a prata. Tu és mais precioso que a vida, Senhor, para nós. Preferimos perder nossa vida do que perder a comunhão contigo, Senhor. Porque quem perde esta vida aqui por amor a Ti, achá-la-á, Senhor. Tu é mais importante para nós que qualquer coisa.
Tu és mais importante para nós que o nosso pai, que a nossa mãe. Tu és mais importante que as amizades que temos. Tu és mais importante que tudo, Senhor. E nós queremos que Tu saiba disso nesta manhã, que essas pessoas que oram comigo e têm o Espírito Santo concordam com o que eu estou dizendo. E também estão dizendo é verdade, Tu és mais importante para nós que tudo. Se nós estamos Te colocando em primeiro lugar, Pai, lembra-te da Tua palavra que diz, buscai primeiro o reino de Deus. E eu tenho certeza, Pai, que as pessoas que Te buscam não estarão desamparadas. Em sua mesa não faltará o pão, em seu corpo não faltará a saúde, porque o Senhor cuidará de todos eles que Te buscarem em primeiro lugar. Essas pessoas, meu Deus, concordam comigo, são Teus filhos, e eu oro por cada uma delas que estão orando comigo agora, que Tu possa ajudá-las, abençoá-las, pois assim peço, no nome do Teu Filho Santo e amado, o Senhor Jesus Cristo, a única pessoa da divindade, onde habita toda a divindade. Colossenses 2, verso 9. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que eu oro. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que essas simples palavras fez com que você meditasse em alguma coisa. Você já viu que as Escrituras estão se cumprindo. Do jeito que foi no princípio da dispensação gentílica, que começou na Babilônia com Nabucodonosor, é agora no fim, terminando com a ascensão do anticristo. Mas antes disso, existe um arrebatamento. Antes que caísse uma gota de chuva, encontramos que Noé entrou na arca. Antes que o dilúvio viesse, Enoque foi arrebatado. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja, a noiva de Jesus Cristo, ela tem suas tribulações cotidianas, pois Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a grande tribulação é o que eu estou me referindo. É aquela depois do rapto, será apenas para os que perderem o arrebatamento. E você não vai perder, porque eu tenho certeza que se no arrebatamento subir somente dois, um é eu e o outro é você. Não é verdade? Se é verdade, diga amém. E Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dê o seu like. E você me pergunta por que eu peço like? Porque quando dá like, o YouTube entende que o vídeo é importante e começa a divulgar nas plataformas. E então, você fazendo isso estará ajudando, tá bom? Deus abençoe. Um abraço bem apertado de um outro cristão que está aqui no norte do Brasil. Um abraço para todos vocês. Deus vos abençoe. Minha vida foi assim, uma história complicada antes de encontrar Jesus. Vagando por aí, sem destino, sem estrada, sem Deus e sem luz. Lugares tão escuros, caminhos sem volta. Hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes. Eu só quero esta luz. Este mundo é mesmo assim, traiçoeiro e ilusório, sem afeto e traz dor. E muitos por aí, caminhando em densas trevas, necessitam de amor. Lugares tão escuros, caminhos sem volta. Hoje nem quero lembrar
dos meus passados tristes, eu só quero esta luz. Caminhos sem volta, hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes, eu só quero esta luz. Lugares tão escuros, caminhos sem volta, hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes, eu só quero esta luz.